Olá, como é que você está? Tudo bem? Espero que sim. Então, eu sou Jaime Cristófori e estamos aqui gravando mais um vídeo para você que acompanha no nosso canal as nossas experiências que a gente vem passando nos nossos dias, nas nossas semanas, né? Para você que ainda não nos conhece ainda, de repente está chegando agora assistindo o primeiro vídeo nosso, tá? Na descrição desse vídeo abaixo tem um link onde a gente fala um pouquinho da nossa história, do porquê que a gente está gravando esse vídeo, porquê que a gente vem falando, tá? Como vocês sabem, né, a gente procura sempre colocar nesses vídeos o que a gente vem praticando e vem atuando e vem fazendo no nosso dia a dia. Por isso que a gente coloca as nossas experiências, o que tem acontecido no nosso dia a dia, e a gente espera que com esse vídeo possa estar ajudando mais pessoas com as dicas que a gente vem sempre dando, tá bom? E já vou pedir para você dar um joinha aí, curtir esse vídeo aí, né? Compartilhar, comentar o que você achou, qual que é a sua opinião, tá? E se inscreva no nosso canal aí, se inscreva. Quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais curtir, quanto mais compartilhar, mais pessoas a gente entrega esse conteúdo, tá bom? E desde já agradeço por você estar até aqui, mas assista até o final, tá? Certamente se você chegou até aqui é porque você está buscando algo que possa ajudar você. E eu acredito que nós temos algumas dicas que possam estar ajudando você, tá bom? Hoje eu estou de camisa vermelha aqui, sabe? A gente está de camisa vermelha porque normalmente quando a gente chega nessa situação, que o assunto que eu vou tratar hoje é porque a gente está no vermelho, né? Então vamos sair dessa situação aí e eu vou contribuir para você que a gente possa sair, tá bom? Hoje o assunto também bem complicadinho, né? Porque eu venho me expondo ao falar sobre isso. Afinal de contas, a gente vem passando e vem saindo de uma situação complicada financeiramente e a gente vem tratando diretamente com pessoas da qual nós vamos falar e estamos dando dicas. Então, a gente está se expondo também, mas eu estou tomando essa liberdade, né? E tenho sido... Por quê? Porque a gente tem visto muitas pessoas, né, pedindo como fazer. Tenho recebido ligações de pessoas do Brasil inteiro pedindo como tratar isso, como fazer isso, né? Embora a gente já tenha comentado em alguns vídeos anteriores também, de repente hoje eu vou tratar um pouquinho mais específico e quem sabe a gente possa estar te ajudando, tá bom? Então hoje o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar, eu vou te dar 10 dicas daquilo que eu venho praticando no dia a dia, de como tratar com o agiota, né? Como eu vou lidar com ele, como é que eu faço para lidar com ele, porque a gente está numa situação complicada e como é que eu posso fazer isso como é que eu vou lidar com ele, né? É uma situação constrangedora, quando a gente chegou até aí a gente já errou, né? Se eu estou agora num momento de ter que dar um retorno para um agiota, para um credor, é porque nós já erramos antes. Então esse primeiro passo é reconhecer esse nosso erro que a gente fez lá atrás. Não, mas eu não tinha alternativa, eu não tinha saída. Não, é que na verdade, o que acontece? Quando a gente recorre a esse recurso, é porque nós estamos desesperados e às vezes tem outras saídas. Mas a gente, no desespero, foi o que aconteceu comigo, pode ser que tenha acontecido contigo também, e aí a gente recorre a agiota ou alguém próximo, um amigo ou familiar, e a gente vai pegar dinheiro emprestado com altas taxas de juros, né? E depois nós ficamos numa situação complicada de que nós não conseguimos resolver isso. Então essas 10 dicas que eu vou passar para você, claro que são 10 dicas, são dicas que funcionaram para mim, algumas totalmente, outras parcialmente. Pode ser que funcione com você, não estou dando certeza que vai funcionar com você, né? E com a pessoa que você vai utilizar essas técnicas, essas dicas, tá? Mas assim, eu acredito que vai te ajudar em alguma coisa nesse sentido. Então assista até o fim que vai ser bem interessante, tá bom? Então vamos lá, as 10 dicas. A primeira, tá? Por que eu falo isso aqui? Eu estou falando de uma pessoa que está passando por essa situação. E ninguém dos vídeos, a maioria dos vídeos que você vê na internet, ou a pessoa diz que já passou, né? Ou é um especialista em economia, ou é um especialista em não sei o quê, mas ele não vive esse momento. Eu estou vivendo isso, e possivelmente se você chegou até aqui é porque você está vivendo essa situação.
Então, o primeiro momento, a situação que nós temos que controlar é a questão emocional, a questão psicológica, tá? É a mais difícil, porque todo o restante da situação a gente vai conseguir resolver se a gente conseguir controlar isso. Se nós conseguirmos controlar o nosso psicológico, o nosso emocional, porque nós temos uma pressão muito grande da família, dos credores, da sociedade, dos julgamentos alheios. Mas nós só vamos conseguir resolver, e você vai só conseguir resolver, assim como eu, se a gente conseguir ter esse equilíbrio emocional, tá? Então, a primeira coisa é você fazer isso. Busque no nosso canal aqui, tem dicas. Eu vou colocar um link de um vídeo onde eu falo só sobre isso, entendeu? Vai estar na descrição aqui do vídeo, vai ter um link de um vídeo, você vai lá, clica lá e vai ter um vídeo onde eu falo como eu fiz isso. E eu vou colocar como eu fiz para você ter uma ideia. Funcionou comigo, tá? E está funcionando, e isso está me fortalecendo, inclusive, um monte de coisas, tá? Aonde que eu busquei esse suporte, tá? De repente você vai ter que buscar ali, de repente você está numa depressão, de repente você está numa outra situação, aí você também é importante buscar uma ajuda externa, além daquela que eu busquei, de repente um médico, um psiquiatra, para você poder superar isso, tá? Mas eu busquei a ajuda divina. Eu busquei me relacionar com Deus. Eu busquei criar intimidade com Deus. Conhecer Jesus, né? Aí você vai me pedir como? Acesse esse link que vai estar na descrição aqui, que vai te dar todas as dicas, como você se relaciona, como você se aproxima e como Deus vai agir e vai te ajudar a melhorar o teu lado emocional. Além de algumas outras práticas também, né? Atividade física, alimentação, dormir bem, né? Leituras, tudo isso ajuda nesse sentido para você ter um controle emocional melhor e passar por essas dificuldades. Mas você tem que colocar em prática, você tem que fazer isso, tá? E que nem eu falei, algumas pessoas, de repente, têm funcionado comigo. Por exemplo, minha esposa, durante todo esse processo, inclusive, ela foi buscar um psiquiatra porque ela teve que ter necessidade de tomar medicamento para poder tranquilizar mais ela. Então, de repente, você também, não estou dizendo que é para você não procurar, mas Deus é o médico de todas as coisas, e se a gente estiver amparado, se você tem uma outra crença, tá? Para mim, Deus, Jesus, é o que está me levando até aqui e vai me levar agora para frente também. Então, é uma dica importante. Controle psicológico e emocional. Se você não tiver isso, o restante você não vai conseguir colocar em prática, tá? Eu trago como principal. Eu posso te dar outras dicas, outras técnicas, mas se você não tiver essa capacidade, aqui tem muita gente, quando eu chego nesse momento aqui, agora há poucos dias inclusive, vi uma notícia na televisão, onde um empresário teoricamente bem sucedido, de bem com a família, acabou fazendo uma besteira muito grande. Por quê? Aparentemente ele estava bem, mas ele devia estar aqui com uma pressão psicológica e emocional muito afetada, porque tem a pressão da família, tem a pressão da sociedade e tem a questão moral, que quando você chega numa situação dessas, por exemplo, eu também nunca devia a ninguém. Quando você chega numa situação dessa, você tem uma cobrança interna. Mas eu nunca devi nada a ninguém e agora estou numa situação dessa. Mas você tem que entender que você não é devedor, você está num processo que você errou em algum momento e você está devedor, tá? Então trabalha o teu psicológico nisso aí e não foca no problema, foca na solução, tá? Eu dei uma ênfase maior nesse item aqui porque eu entendo que é o principal foco, tá? É o principal foco. Você tem que buscar o equilíbrio emocional, psicológico, se fortalecer aqui para que você possa dar vazão e dar sequência em todos os outros itens que eu vou te passar, tá bom? Então, dá uma atenção especial para essa situação para você. Eu sei como é que é, tá? Estou falando de alguém que vem passando, tá? De alguém que vem vivendo isso. E graças a Deus estão conseguindo dar essa volta por cima porque tenho buscado esse equilíbrio, tá bem? Vamos lá para o segundo. Certeza que vai ter que pagar a conta, tá? Não tem
A segunda coisa que você tem que ter é a certeza que você vai ter que pagar. Seja ele um agiota, seja ele um banco, seja o cartão de crédito, seja ele um parente, um amigo, seja ele quem for. Você fez a dívida assim como eu, nós temos que honrar, nós vamos ter que pagar. Nós erramos e agora nós temos que honrar. Então assim, jamais pense em não pagar essas pessoas, porque não é o correto, nem pela lei de Deus e nem pela lei dos homens. Então se você fez a dívida, você vai honrar ela, assim como eu vou honrar. Pode ser que não agora, pode demorar? Pode, mas você vai ter que honrar essa dívida, tá bom? Terceiro item, tá? O terceiro item, manter contato com frequência com o agiota. Não espere ele entrar em contato com você. Você tome a iniciativa de contatá-lo, mesmo que você não tenha condição de pagar. Isso também é uma situação que eu tenho feito com frequência, tá? Tenho feito com frequência, tenho entrado em contato com ele e tenho buscado explicar para ele que não tenho tido condição nesse momento de honrar com ele, que estou tendo dificuldades, mas que estou trabalhando, que estamos buscando soluções, que já tenho honrado algumas dívidas, que já tenho pago algumas contas e assim que possível eu vou estar honrando com ele. Dá essa satisfação para ele. Por mais que você vai ouvir algumas palavras que não vão te agradar, mas você, a primeira coisa que você vai ter que fazer quando vai fazer isso aqui também, tá? É se preparar para isso. E para mim, o lado psicológico, o lado espiritual tem me deixado mais tranquilo para isso. Porque sempre que eu busco alguma coisa nesse sentido, de entrar em contato com eles, ou eu tenho feito isso com frequência, diariamente. Eu tenho orado pelos credores, tenho pedido sabedoria a Deus para mim poder falar com eles, tenho pedido para que Deus ilumine a vida deles, que dê a eles tranquilidade. Eu sei que você vai receber críticas aqui, porque diz, pô, mas você está orando para um agiota. Não, eu estou orando para que ele possa entender a minha situação. E o erro não foi dele, foi meu, foi teu, que nós pegamos o dinheiro para ele, né? Então que ele nos dê sabedoria, que ele nos dê capacidade, que ele nos dê discernimento para que a gente possa tratar com ele, né? E que nos dê sabedoria para que a gente possa saber como lidar, como buscar soluções, entendeu? Então isso tudo aqui me dá essa certeza aqui, ó, manter esse contato com frequência com o credor, tá? Como é que você tem feito isso? Você tem buscado fazer isso? Quando ele te liga, você se esconde, não atende o telefone, né? Então, eu fazia isso também. Mas eu vi que não adiantava. Então, ou seja, eu até hoje, o que acontece? Quando a pessoa, um credor, porque acontece, a semana passada aconteceu, eu entrei em contato e ele quis, não, gente, você tem que dar entendeu, 15 dias para você resolver. Eu disse, ó, infelizmente eu não tenho como. Eu vou acertar com você, mas assim que eu tiver a condição. Então, não se esconda. Você pode até demorar, não responder na hora, espera um dia, meio-dia, para que a adrenalina baixe, tanto a tua como a dele, para que você possa falar coisas que tenha coerência para ele. E para que aquela adrenalina, do momento que ele te ligou, de cobrança, já não existe, já não está mais com ele também tão elevado. Então, ele vai receber com uma maior tranquilidade aquilo que você vai passar para ele, tá? Sempre busque não entrar em conflito com o agiota, não entre em conflito com ele, fale com ele numa boa, tá? Tenta amenizar as coisas, se ele levantar a voz, pede desculpa para a situação de você, tá? Então, você tem que conduzir isso, por isso que você tem que estar preparado para ter essa conversa com ele. Né? E como você vai estar se você não está bem emocional e psicologicamente, tá? A quarta dica aqui, ó, aprender a dizer não, tá? Aprender a dizer não. Porque quando alguém liga cobrando para você, assim como eu, provavelmente você também, a gente fica naquela ânsia de querer resolver, naquela ânsia de querer acertar, no medo da cobrança que está vindo para mim. E a gente sempre vai dizer assim, não, olha, amanhã eu vou ver se eu consigo acertar contigo. Eu vou ver semana que vem, daqui a 15 dias, eu acho que eu consigo pagar. Não prometa nada. Então, diga não. Ele vai te dizer o seguinte, você tem que pelo menos pagar os juros. Diga não, se você não tem condições, diga não.
se você não tem certeza daquilo que você vai poder honrar lá na frente, diga não. Aprenda a dizer não. Tenha ele, certamente o credor, seja um agiota, um amigo, um conhecido, ele vai ficar chateado com você, mas ele já está chateado mesmo, tá? Então não vai mudar muita coisa para você, né, em dizer não que você nesse momento que você não está com condições de pagamento. Ele já está chateado com você. Então, se você disser não, você não vai estar se comprometendo pelo menos com ele, porque você vai dizer um sim para ele e vai chegar na data e você não vai poder honrar com ele. E ele vai te chamar que você está prometendo e não está cumprindo. É pior do que você dizer um não, não tenho condições, me dá uma data. Eu não vou te dar data porque eu não tenho condições. Porque se você dá a data, você está se comprometendo e ele vai se programar para aquela data para estar recebendo esse valor. E aí você vai chegar naquela data e você não tem. Então, não prometa nada. Diga não, eu não vou te dar data, assim que eu puder. Mas vai demorar 6 meses, 1 ano, quanto vai dar? Olha, eu quero o quanto antes poder resolver contigo. Tá bom? A quinta dica, buscar formas de aumentar a renda. Tá? Formas de aumentar a renda. Como que eu faço isso? Aí depende de cada um, depende da habilidade de cada um, da região que ele trabalha, do que ele faz, do que você faz, do que possa estar juntando e para aumentar a tua renda, entendeu? Aí você vai ter que buscar alternativas para você buscar aumentar a tua renda para poder, mas eu estou desempregado, vai ter que dar teus pulos, tá? Vai vender água, vai prestar serviço, vai cortar grama, de jardinagem, vai buscar várias alternativas que é possível, entendeu? Então, você tem uma profissão, que você trabalha em uma empresa durante o horário comercial, busca, de repente, aquela profissão num horário que não é comercial, fazer um bico por fora para você ter uma renda maior, para complementar a tua renda e vir a suprir essa necessidade. A prioridade nesse momento é a tua subsistência, a subsistência da tua família, aluguel, luz, água, alimentação, e aí, em seguida, tá? Saúde, e em seguida é honrar com os compromissos financeiros. E se tu for ter uma fé cristã, a primeira prioridade é Deus, né? A família, né? Aí todas as coisas, inclusive com as rendas, você sabe como funciona, tá? E aí eu tenho uma dica também, um vídeo onde eu gravei onde falo nesse sentido, então daí você acessa lá o canal e olha lá que vai te ajudar nesse sentido. Agora o que acontece? Eu vi que muita gente, quando chega nessa situação de tentar buscar uma alternativa de aumentar a renda, entendeu? Acaba deslizando, e eu sei como é que é isso. Se você está passando por isso, eu também já passei por isso e também já pensei em situações assim. É buscar, tentar tirar a renda por situações ilícitas, que não são corretas, aumentar minha renda por qualquer coisa que é ilícito, né? Jogos, né? Loterias, tá? O que eu quero dizer para você, ganho fácil, assim, ó, tem uns aproveitadores que vão chegar até você porque eles sabem que você está desesperado, assim como chegaram em mim, né? Oferecendo ganhos fáceis. Não, me dá R$500 que em tantos dias eu vou te dar, tu vai conseguir ter R$1.000, ou vice-versa, ou tu tem 10 mil aí que tu teria para condições de pagar alguma coisa, alguém tem um valor maior, em 30 dias eu vou dobrar esse valor para você. E eu sei como é que é isso. A gente no desespero cai nessa lábia e a gente acaba não tendo esse retorno e perdendo inclusive aquilo que você tinha. E se você ainda começar com jogos, a falsa impressão de no início você ganhou 1 ou 2 vezes, e aí você se engana, você se ilude com isso, e aí você vai jogando, e quando você vê, você perde tudo, e inclusive cria um vício que vai te atrapalhar, em vez de você estar focado em produzir, em ganhar mais, em criar uma renda maior, você vai estar com a tua expectativa aliada ao jogo, à sorte, à loteria,
entendeu? E aí o teu foco vai estar fora e você não vai conseguir. Então assim, ó, não existe coisa fácil, tá? Não busca, não entre em cilada, tá? É o que eu falo para você. A tendência é a gente estar nesse momento é buscar esse tipo de situação, mas cai fora porque é melhor. Cuidado com isso, tá? Não entre nesse jogo, porque você entrando nesse jogo vai piorar a tua situação, tá bom? Então, buscar formas de aumentar a tua... Ah, um outro detalhe, às vezes você está com um carro aqui, uma moto financiada, alguma coisa nesse sentido, vê se de repente é o seguinte, olha, você vê se é extremamente necessário você ter esse carro, vê se é extremamente necessário você ter essa moto, ou alguma coisa que você tem em casa que você não possa vender. Porque se você tem alguma coisa que você paga prestação, de repente você cortando, eliminando essa prestação, você consegue já juntar um dinheiro, entendeu? Você já consegue arrumar um dinheiro para pagar essa dívida. Então, e de repente assim, não, mas eu vou ter que diminuir de carro, vou ter que comprar uma moto mais barata, vou ter que... Gente, nesse momento é um momento que a gente não pode ter esse tipo de preocupação. Nós não podemos ter um ego elevado. Nós não podemos ter um orgulho de não se desfazer de algo que nesse momento nós não podemos ter. Entendeu? Então pensa nisso. Se você tiver um carro financiado, uma moto financiada, elimine as prestações, pega um carro mais barato, uma moto mais barata, ou se for um carro que está quitado, venda esse carro, pega um carro mais simples, uma moto mais simples, para que você possa honrar com esses compromissos aqui. Tá bom? Aqui uma situação assim, ó, de buscar dinheiro, a sexta dica, com juros mais baixos. É difícil aquilo, porque se você já foi buscar com um agiota, é porque o teu crédito, assim como o meu, já não estava, meu nome já não estava mais limpo, já não tinha mais a possibilidade de buscar em um banco, em algum local, um crédito com um juro mais baixo. Mas pode ser que, eu não sei o que vai acontecer contigo, pode ser que tenha essa possibilidade, né? De repente, vou buscar com um familiar, pode até buscar com um familiar, mas que vai te dizer o seguinte, vou te emprestar e você não vai dar um prazo, em 6 meses vou quitar, tenho que resolver essa situação, com o agiota, eu vou ter que cuidar, ver quanto tempo vou demorar para quitar contigo. Então, só que complicado, né, com familiar. Você vai continuar tendo uma dívida com um familiar, né, vai continuar tendo um problema, por mais que a taxa de juros seja mais baixa também, né, mas se tu conseguir resolver isso, tiver essa possibilidade, é uma alternativa. Mas a minha dúvida está aqui, né, quando a gente está nessa situação, eu não tenho essa condição, não sei você. Quando a gente está nessa situação, você, infelizmente, você não tem mais crédito com ninguém, né? E assim como eu. Então, dificilmente você vai conseguir em uma instituição bancária taxas de juros mais baixas, a menos que você, de repente, tenha um bem, mas mesmo dando um bem como garantia, se você tiver com o teu nome sujo, eles já não aprovam o teu cadastro, né? A sétima dica aqui, quitar toda a dívida. Toda a dívida, tá? Toda a dívida. Por quê? Aqui a gente tem que ter cuidado, e é o que eu tenho buscado fazer, principalmente com os agiotas. Eu tenho buscado sanar as dívidas menores que eu tenho com agiotas, primeiro as que têm as taxas de juros maiores e os valores menores também. Porque quando você consegue quitar o primeiro, você já dá uma respirada, se você tiver com mais do que um, né? Então, mas assim, ele vai querer que você permaneça pagando pelo menos os juros. Só que os juros, eles vão acabar matando você. Eles vão acabar matando você. Você vai estar sempre pagando juro, e você não consegue juntar um valor suficiente para lá e quitar essa dívida. Então, o recomendado é o seguinte, né? Diz, eu não tenho. Né? E você vai guardando, você entrou R$100, R$200, eu não sei de quanto que é a tua dívida, vai juntando esse valor. Quando você, por exemplo, a tua dívida é de 15 mil com a agiota, 10 mil, olha, 15 mil, entrou 4 mil,
Porque como você já vinha pagando ele, né, possivelmente o capital você já deve ter pago há muito tempo, pagando juros exorbitantes que você paga para ele, assim como eu pago, tá? Então, se de repente a tua dívida é de 15 mil, você chegar com 5 mil para ele, né, normalmente 1/3 do valor do que você devia, não estou dizendo que ele vai ser 100% do caso que ele vai aceitar. Eu teve uma situação na qual a minha dívida era de quase 20 mil reais, inclusive é ele que propôs para mim para poder acertar em 5 mil reais. Então, o que eu fiz? Dei um jeito de buscar esses 5 mil reais e quitar, porque era muito viável. Porque senão eu ia estar, sabe quanto de juros eu tinha que estar pagando por mês? 700 reais por mês. Isso, né, em 10 meses eu tinha já pago mais juros do que o capital que ele me pediu. Então, se você puder, tá, quite toda a dívida. Você vai falar para ele não vai aceitar, né? Mas você vai dizer o seguinte, é a condição que eu tenho. É a possibilidade que tem, senão você vai ter que esperar, eu não tenho o que fazer, mas eu quero acertar contigo, por isso que estou te propondo isso, tá bom? Aí você vai ouvir coisas, por isso que tem que ter sabedoria e buscar ajuda psicológica e emocional para passar por isso, entendeu? Não deu certo aqui, aí você vai tentar baixar os juros. Se você não conseguiu quitar aqui, não conseguiu ajustar com ele, então é o seguinte, ó, não, mas beleza, então eu preciso que você baixe esse juro. Nesse juro eu não vou mais conseguir pagar você, né? Não vai ter como eu pagar você. Então eu quero acertar contigo, mas eu quero que você também seja coerente comigo e que a gente possa estar ajustando. Então você vai tentar baixar as taxas de juros com ele, tá? Vai tentar negociar, eu não sei quanto que você paga. Aqui na minha cidade, aqui em média é de 6 a 8, 5% ao mês, alguns casos 10%, né? Eu não sei quanto que é na tua cidade, mas já vi casos aí que a pessoa está cobrando 30%, né? Você nunca vai pagar essa dívida se você for só pagando juros para a pessoa, né? Então, deixa correr e só que você vai mantendo ela informada que você quer pagar e você tem tanto valor para pagar o bem, né? Então, se for maior do que o capital que você já pegou, há grandes possibilidades de que ele aceite, tá? Há grandes possibilidades, mas para isso você tem que conduzir a negociação para que ela chegue bem nesse sentido. Aí a questão psicológica, a questão espiritual vai novamente poder estar agindo em favor de você. Aqui também, se tu ainda assim, nenhuma das situações lá em cima deu certo, nenhuma das duas aqui, nem de quitar a dívida, nem de baixar os juros não deu certo, aí você pode fazer um plano de parcelamento com a pessoa, de parcelas fixas, tá? Aqui também você entra numa negociação com a pessoa, tá? Não se deixa ser iludida. Então assim, eu quero pagar tanto por mês para você, desde que você tenha certeza que você vai conseguir honrar com essas parcelas. Não é juro. Tu tinha lá 15 mil que você devia para ele. Diz, ó, então vamos separar, vamos fechar um valor de, eu te devo 20 mil, vamos baixar para 15 mil, vamos botar parcelas fixas aí, 30 parcelas de 500, você fala para eles, estancamos aí os juros, e eu vou todo mês pagar parcelas de 500. Você vai falar isso para ela, né? Diz, ó, é a forma como eu tenho que pagar, você aceita? Se você não aceitar, eu não posso te pagar nada, mas se tu aceitar, a gente faz e eu vou te pagar assim. Desde que você tenha certeza que você possa pagar as parcelas, senão você não faz esse tipo de proposta. Voltamos àquilo do anterior. Só faça quando você tem certeza que você pode honrar com o compromisso com as parcelas, tá? Não deu aqui, sugere um plano para estancar essa dívida, tá bom? Você deve para 2 ou 3, faz com um primeiro. Resolve com um, não prometa a todos, né? Resolve com um, resolve com o que tiver a maior taxa ou o menor valor ali, que tu vê que é mais fácil de estar fazendo esse acordo, resolveu, parte para o outro, tá bom? É fácil? Não é, porque você vai ter que ter capacidade de discernimento de estar lidando com todas essas situações, tá bom? E aí, finalizando, tá? Isso foram 9 dicas até aqui. Eu acredito que você fazendo essas 9 dicas aqui, aplicando isso, você vai conseguir dar a volta por cima
em menos tempo que você imagina. Só que tem que ter segurança, tem que ter tranquilidade para você poder agir e fazer isso. E a 10ª dica, não é nenhuma dica, mas é dizer o que nós aprendemos com isso. Tá? O que nós aprendemos com isso? É aprender a viver sem a dependência de pegar dinheiro externo para a gente viver. É aprender a viver estando com um nome no SPC, Serasa, com restrições financeiras. É aprender a viver sem usar o cartão de crédito. Então, que isso seja de aprendizagem. Então, nesse momento, você não faça nenhum tipo de dívida. Não compra nada a prazo. Não compra nada que seja supérfluo. Não faça nenhum tipo de conta, parcelamento, nada. Você vai comprar o necessário, seja ele para você a tua subsistência, roupa, calçados, o necessário para você sobreviver e passar. E se você tiver condições de fazer a compra, você vai lá e compra, senão você não compra, não faça dívida, não faça parcelamento. Eu vai fazer 1 ano e 4 meses que a gente aprendeu a viver assim. Planejar o orçamento para você viver dentro daquilo que você ganha. Então, tem que passar, tem que passar. Você se programa para isso. Então, esse é um aprendizado que depois que você passar por tudo isso, você vai levar para a tua vida. E certamente as coisas vão mudar muito. Eu estou fazendo um curso de finanças e em breve eu vou mostrar para vocês uma planilha de como gestar essa parte financeira também da família, até de pequenas empresas é possível fazer isso, tá? Em breve eu vou gravar um vídeo aí explicando um pouco sobre isso também. Por quê? Eu estou fazendo esse curso para mim aprender e para mim poder também usar no meu dia a dia e melhorar essa condição, tá bom? Eu quero ler para você 2 versículos bíblicos que para você perceber o quanto que é essa situação que ela nos causa desgaste, mas que a própria Bíblia, o próprio Jesus aqui e Paulo em alguns momentos também usou isso, né? Se a gente for pegar, por exemplo, aqui ó, em Romanos 13:7, deem a cada um o que lhe é devido, se imposto, imposto, se tributo, tributo, se temor, temor, se honra, honra. Então, se o que nós devemos, a gente tem que pagar. Romanos 13:8, olha só. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor e uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Então, quando eu falo de a gente estar bem psicologicamente e emocional, eu não posso ter raiva do meu credor. Eu não posso ter raiva dele. Não é culpa dele. Então, mesmo assim, eu tenho que ter amor por ele. Eu tenho que orar por ele. Por quê? Para que haja essa possibilidade de haver, essa possibilidade de aproximação, de entendimento. Tá bom? Olha em Provérbios, aliás em Salmos. Salmo 37, versículo 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. Então, você quer ser o quê? Um ímpio? Ou você quer ser uma pessoa de bem? Então, pensa nesse sentido, tá bem? Se você gostou desse vídeo, compartilha ele, dá um joinha. Se você assistiu até aqui, é porque fez sentido para você. Se inscreva no canal, que a gente sempre vem gravando vídeo, contando um pouquinho das nossas experiências. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que possam estar passando por necessidade, por uma situação financeira complicada. Né? Se inscreva no canal aí e a gente sempre vai estar passando, dando algumas dicas que a gente vem aplicando no dia a dia, alguma coisa que a gente aprende nova, a gente compartilha aqui. Tá? É o que a gente vive e é o que a gente quer deixar contigo. Tá bom? Então, um grande abraço, Deus te abençoe, nos vemos no próximo vídeo.